A paz do Senhor, meu amado, minha amada. Queiram abrir as vossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 34. Nos diz assim a palavra do nosso Deus: E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e dize aos pastores: Assim diz o Senhor Jeová: Ai dos pastores de Israel, que se apacentam a si mesmos. Não apacentarão os pastores as ovelhas? Comeis a gordura e vos vestis da lã. Degolais o cevado, mas não apacentam as minhas ovelhas. A fraca não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam, por não haver pastor, e ficaram para pasto de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. As minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Jeová, que visto como as minhas ovelhas foram entregues à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pasto a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores não procuram as minhas ovelhas, pois se apacentam a si mesmos, e não apacentam as minhas ovelhas. Portanto, ó pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: Eis que eu estou contra os pastores, e demandarei as minhas ovelhas da sua mão, e eles deixarão de apacentar as ovelhas, e não se apacentarão mais a si mesmos, e livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e lhes não servirão mais de pasto. Amantíssimo e eterno Deus, graças te damos pela tua santa e poderosa palavra. Pai, que a tua palavra venha e que a tua palavra faça aquilo para o qual o Senhor a está enviando. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo. Amém e amém, Jesus. Meu amado, minha amada, a primeira coisa que me chama a atenção nesta passagem é que o Senhor Deus, Ele mesmo fala. O Senhor Deus se mostra claramente contra os pastores mercenários, os pastores que se aproveitam das suas ovelhas, os pastores que exploram as ovelhas. O pastor é chamado por Deus para cuidar das ovelhas e não de si mesmo. Nós vemos isso aí no versículo de número 2. No versículo de número 3, nós vemos que o pastor, ele não tem o direito de explorar as ovelhas. Deus não dá esse direito ao pastor de explorar as suas ovelhas. Pastor tem que fortalecer as fracas, pastor tem que curar as doentes, o pastor tem que ligar as quebradas, e ele não pode dominar sobre elas com rigor e dureza. O pastor, ele tem que ser uma pessoa que ele trate a ovelha do Senhor de tal maneira que ele venha a ser amado pelas ovelhas, que ele venha a ser querido pelas ovelhas. Não é se impondo com rigor e com dureza, não, mas sim buscar o amor das ovelhas através do cuidado das ovelhas do Senhor. Porque no versículo de número 10, o próprio Deus, ele fala que o próprio Deus vai livrar as suas ovelhas desses mercenários.
Então, meu amado, minha amada, você que foi chamado para ser um pastor, para apacentar o rebanho do Senhor, você deve tomar cuidado. Ter cuidado, porque o Senhor, Ele não vai te dar esse direito de você explorar as suas ovelhas, de você tratar as suas ovelhas com rigor e com dureza, porque você não foi chamado para fazer isso, mas você foi chamado para cuidar das ovelhas, para fortalecer as fracas, para curar as doentes com a palavra do Senhor. Você não pode criar uma hermenêutica para satisfazer a sua vontade, para satisfazer a sua avareza e a sua ganância, porque tudo agora na Bíblia eles estão arrumando um motivo para transformar tudo em dinheiro. Transformaram o sangue do cordeiro que Abel ofereceu a Deus em dinheiro, transformaram Isaac em dinheiro. Que hermenêutica é essa, meu irmão? Cuidado com essa hermenêutica, que essa hermenêutica pode te levar para o inferno. Você foi chamado para apacentar as ovelhas, e não para comer a gordura, não para se devorar as ovelhas do Senhor, para comer as ovelhas do Senhor como se fosse pasto, porque a palavra de Deus diz que existem homens aí que comem as ovelhas do Senhor como se fosse pão, né? E aqui a segunda coisa que me chama a atenção é a partir do versículo de número 11, né, até o versículo de número 16, onde nós vemos que o Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro pastor das ovelhas, né? Aqui quando a palavra de Deus se refere a Davi como pastor, está se referindo ao Senhor Jesus. Então, o Senhor Jesus é o verdadeiro pastor das ovelhas. É Ele quem procura e traz as suas ovelhas para a igreja. Nós, homens, somos apenas usados por Ele. Quem traz é Ele. Quem ganha a alma é Ele. É o Espírito Santo quem convence o homem do juízo e do pecado. É Ele que apacenta as suas ovelhas em bons pastos. É Ele que as faz repousar. É o Senhor Jesus. E Ele destruirá as gordas, as ovelhas que ajudam os mercenários. Tem muita ovelha que ajuda os mercenários, dizendo que eles têm razão, que eles estão certos, e indo contra a palavra de Deus, que fala bem claro que é para o pastor cuidar das ovelhas e não explorar, não comer a gordura, não se aquentar com a lã, e fala para não deixar, né, de cuidar das ovelhas, aquelas que estão doentes, aquelas que estão quebradas. Mas hoje em dia muitos pastores não têm pastoreado coisa nenhuma, têm colocado outras pessoas lá no lugar deles, né? E aquelas pessoas ali dão o ombro para a ovelha chorar. Aquelas pessoas ali, no momento de luto da ovelha, é ela que está ao lado da ovelha. No momento de doença, no momento de dificuldade, é aquela pessoa que está ao lado da ovelha e não o pastor, né? O pastor está lá no seu gabinete, está no seu avião a jato, está aí se hospedando em hotéis de 5 estrelas, em suítes presidenciais, mas não apacentam as ovelhas do Senhor. Estão comendo nos melhores restaurantes, são donos de mansões, né? Têm aviões a jato e não apacentam o rebanho do Senhor. Isso é uma vergonha, né? Então o Senhor Jesus, Ele apacentará as suas ovelhas, porque Ele é o verdadeiro pastor, né? E a terceira coisa que eu quero comentar aqui também, que me chama a atenção, a partir do versículo 17 ao versículo de número 22, você pode observar que o Senhor Jesus estabelecerá a sua justiça entre as ovelhas. Ele julga entre pequeno e pequeno. Ele julga entre pequeno e grande. Ele julga entre carneiros e bodes. Ele julga entre as soberbas, as ovelhas soberbas e as ovelhas humildes. Ele julga entre o pobre e o rico. Ele julga entre as fortes e a fraca. Então o Senhor Jesus, Ele também é juiz, meu irmão. Ele vai naquele grande dia cobrar a mim e cobrar a você pela obra que Ele nos mandou fazer. Porque o Senhor Jesus, quando Ele nos chamou, a mim e a você, os oficiais da sua casa, a você auxiliar de trabalho, a você diácono, a você presbítero, a você pastor, a você bispo, a você apóstolo, quando Ele nos chamou, Ele nos disse: você me ama? É a mesma chamada de Pedro, meu irmão.
É a mesma chamada quando ele diz para Pedro: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes. E Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então ele diz o quê? Então apacenta as minhas ovelhas. Meu irmão, minha irmã, você que tem uma responsabilidade na casa do Senhor, você que tem uma responsabilidade como pastor, o Senhor, ele nesta hora está te perguntando: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas, diz o Senhor Jesus. Oh, aleluia! Mas muitos não querem apacentar as ovelhas do Senhor, querem apacentar-se a si mesmo. Mas o Senhor Jesus, pela sua infinita misericórdia, mais uma vez está exortando-nos, está nos dando exortação através da sua santa e poderosa palavra, porque essa palavra aqui não é minha, essa palavra aqui é a palavra de Deus. Está escrito aqui: ai de vós, pastores. Irmãos, essa expressão, quando o Senhor usa essa expressão, ai, me faz lembrar do que ele disse a respeito de Judas. Ai do homem pelo qual o Filho do Homem é traído. Me faz lembrar quando o Senhor fala acerca daqueles que trazem escândalo para a sua obra. Ai do homem, ai daquele por quem vierem os escândalos. Meu irmão, ele está dizendo aqui: ai dos pastores que não apacentam as ovelhas, mas que apacentam a si mesmo. Meu irmão, cuida do que é de Deus. Faz aquilo que o Senhor te mandou fazer, que é apacentar a sua ovelha, suas ovelhas, que é apacentar o seu rebanho. Você foi chamado, meu irmão. Você foi chamado, minha irmã. Você foi eleito por Deus para apacentar o rebanho do Senhor. Mas é para você apacentar com amor, é para você apacentar com cuidado, não é para você apacentar por seus interesses mesquinhos de riqueza, de grandeza, de fama. Não. É para você apacentar porque você ama o Senhor. Você deixou de amar o Senhor, meu irmão. Você deixou de amar o Senhor, minha irmã. E agora você está passando a amar o dinheiro, a amar a fama, a amar o luxo, a amar e a adorar a mamão, as riquezas. Não se esqueça que o Senhor Deus, ele nos disse: vós não podeis servir a 2 senhores. Não podereis servir a Deus e a mamão, porque há de amar mais a um e desprezar o outro. Você tem desprezado a Deus como Judas desprezou por 30 moedas? Meu irmão, é sério. A coisa é muito séria. Você precisa valorizar a tua chamada, porque o Senhor Jesus, ele entregou nas minhas e nas tuas mãos aquilo que ele tem mais de precioso, que são as suas ovelhas. Ele deu a sua própria vida, ele comprou essas ovelhas com o seu próprio sangue. Então quem somos nós para explorarmos as ovelhas do Senhor, explorarmos de uma forma que muitas são as que estão na igreja, mas estão mortas, estão feridas, estão doentes, e não há pastor que as trate, porque querem apacentar-se a si mesmo e não apacentar as ovelhas do Senhor, como o Senhor ordenou. E a partir do versículo 23 ao 31, nós vemos que aqui há a promessa da volta do Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele vai voltar. E quando ele voltar, meu irmão, ai de mim, ai de você, se ele não nos encontrar servindo conforme a sua vontade. Se ele não nos encontrar fazendo a sua obra de acordo com a sua palavra. Porque nós não podemos acrescentar nada à palavra do Senhor e também não podemos tirar nada dela, mas nós temos que cumprir a palavra do Senhor de acordo como ele nos ensinou. Então, meu amado, minha amada, que eu e você possamos estar apercebidos, porque brevemente o Senhor virá, as trombetas vão soar, e que nós possamos estar fazendo aquilo que o Senhor ordenou que nós fizéssemos. Porque quando Jesus voltar, essas mesquinharias vão acabar de uma vez por toda, porque aquele que estiver fazendo a obra de Deus de acordo com a vontade de Deus será galardoado, mas aquele que estiver fazendo a obra do Senhor de qualquer maneira, este vai sofrer as consequências dos seus atos. Que o Espírito Santo de Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus.